Fala pessoal, hoje eu cometi um erro, aliás, eu cometi alguns erros e pelos erros que eu cometi me geraram um loss alto. Hoje eu quero falar nesse vídeo exatamente como para servir de alerta para vocês. Hoje eu quero falar o porquê que toda essa trajetória que eu passo, ela dá resultado, fico positivo e por que hoje não deu certo. Mas antes, pessoal, para quem não me conhece, sou o Marcelo, do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei satisfação gigante em responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas e que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Pessoal, nessa jornada toda, nessa trajetória toda, e abril do ano passado, ou seja, se você contar abril do ano passado, se você olhar no meu relatório, nas minhas informações, eu tomei um loss na época de R$5.000. Naquela ocasião, eu cometi um erro. Foi um dia onde teve uma tendência de alta muito gigante e eu fui operar imaginando, ou seja, pelas minhas análises, que naquele momento, em abril de 2023, que naquele momento ele estava numa exaustão. E ele já tinha percorrido 3.800 pontos, algo muito incomum, ou seja, a média é isso aqui, ó. Ele percorre, ele percorre 2.000 pontos, 1.500 pontos, aqui, ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó, vou pegar o dia anterior, vou pegar de sexta-feira, que é mais fácil para vocês entenderem, ó. 2.300 pontos. Então naquele dia, em 11 de abril de 2023, foi um dia, cara, completamente impactante, porque ele chegou aos 3.800 pontos e eu, na confluência do processo, eu fui o seguinte, eu fui lá e operei contra a tendência, como eu faço sempre, tá? E, para minha surpresa, ele rodou mais 1.000 pontos, ou seja, ele chegou a 4.800 pontos, eu estopei antes, me gerando um prejuízo com 64 contratos de R$5.000. Aí, eu passei por um período de entendimento, aí entro na minha parte desse aqui, ó, de fazer o diário de trade, de me analisar, de olhar o que eu errei, o que eu podia não ter feito. Entendo que aquele dia foi um dia extremamente, aleatório, digamos assim. E aí, óbvio, os dias aleatórios, eles simplesmente acontecem no dia que você decide alavancar. É impressionante. E aí eu passei aquele período de abril negativo, fechei negativo 4.800, maio foi um mês complicado para mim, que eu ainda estava emocionalmente abalado, porque na minha cabeça eu ia ter um problema, tipo assim, eu falei, cara, será que eu vou ter uma sequência de loss aí por diante? E aí pronto, mas eu comecei a me estagnar, fiquei no 0 a 0 e de junho em diante as coisas começaram a dar certo lá, né? Então eu comecei a fechar numa média interessante de R$5.000 por mês, 4.500, 4.000, bom, show. Então eu fechei uma sequência espetacular. Tem tudo isso em vídeo relatado no canal, tá? Aí, cara, dezembro eu tive um mês 0 a 0, e esses períodos, fora abril e fora hoje, são períodos que a gente, períodos, digo, de empate, períodos que você fecha mais ou menos negativo, e são períodos que você tem que aprender a lidar com ele, porque isso vai acontecer no nosso dia a dia, não tem jeito. Por quê? Porque tem vezes que o mercado está mais difícil, tem vezes que o mercado está mais complicado, tem vezes que a leitura do contexto ela não está favorável, então não se engane se você pensar que você vai fechar todos os meses positivo. Até aí, isso não me incomoda mais. Ou seja, ter aquele mês que não foi muito bom, cara, faz parte do processo. Agora, cometer falhas como eu cometi em abril, que foi aquela contra a tendência lá, a minha suposta exaustão, a leitura de exaustão. E os erros que eu cometi hoje, eles foram erros de iniciante, erros de principiante. Qual é o processo que me fez ter consistência até aqui? Quais foram a minha trajetória
cara, entrar muito focado, muito concentrado, muito disciplinado, entrar olhando todos os detalhes do processo, estopar logo quando o mercado não estava legal. E aí o que eu fiz hoje? Hoje eu simplesmente fiz algumas operações. Essas operações, todas elas foram contras. Eu deveria ter parado na segunda e não parei. Eu deveria ter colocado lá a trava na segunda e não parei. O que eu faço normalmente? Primeira operação eu faço com 20 contratos e me dá lá um stop de R$600. A primeira operação não deu tempo, me deu um stop de 900. A segunda operação em diante, segunda, terceira ou a quarta, eu coloco, não coloco mais 20 contratos. Eu reduzo isso para 10, para 5, fico observando e, claro, 300, R$400 é mais ou menos a média que eu faço. Naquele processo, se eu conseguir reduzir para 400, de 600 para 400, já estou no lucro. Não há problema nisso. O problema é que é quando você foge do gerenciamento de risco. Aí vai o alerta para vocês. Gente, não sou super-herói, não vou ser o cara que vou ganhar para sempre. Gente, não vai ter dias que a gente não tem. Nesse processo existem dias difíceis, demais. Cara, tem meses que são mais tranquilos. E eu falo muito isso nos meus vídeos porque eu já falei isso algumas vezes, eu tenho uma preocupação com todos, ou seja, o Marcelo não quebrou conta, o Marcelo está numa média de R$5.000 de ganho, embora eu esteja muito pau da vida por conta dos R$1.706 que eu tomei de loja, porque eu fui indisciplinado, porque eu fui negligente, porque eu fui desconcentrado. Ou seja, quando acontece de uma sequência de lojas no mesma operação, ou seja, no mesmo dia, digamos assim, eu normalmente reduzo a mão e paro. Falei, opa, chega, por isso que eu saio de 20 para 5 contratos para testar o mercado. O que eu fiz hoje? Fiz exatamente o contrário, ou seja, mais um erro que eu cometi. Além de ter sido indisciplinado, entrar desconcentrado, entrar mal nas operações, eu simplesmente fui lá e não aceitei que tinha que reduzir a mão. Bom, Marcelo, por que você reduz a mão? Cara, porque reduzindo a mão, eu sinto como está o mercado. Pô, o mercado está favorável, foi só um caso aleatório, alguma coisa aconteceu e beleza, você pode aumentar, não tem problema. Só que eu prefiro reduzir a mão porque eu vou e chego no meu gerenciamento de risco, às vezes até abaixo do meu gerenciamento de risco, e quando eu chego abaixo do meu gerenciamento de risco, cara, beleza, eu fico confortável para que o dia seguinte é outra história. Hoje eu simplesmente não reduzi a mão, eu continuei com a mão pesada, e nisso que eu continuei com a mão pesada, eu simplesmente perdi todo o time do processo. Cara, eu tava no mês eu tava com R$600, mais ou menos, tá? Então tomei um loja de 1.706, com taxa, com tudo, deve cair para uns 1.200 mais ou menos, tá? Eu devo ficar negativo 1.200. Porra, é algo que eu tenho cara, de perder meu sono? Não, eu já tive perdas muito piores, de 5.000 mesmo. Depois eu entrei no processo de ganho legal. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro, já falei, eu não sou super-herói, para falar de que eu só ganho, que eu sou o cara, para mostrar também que existem dias difíceis. E esses dias difíceis, eles vão aparecer. Porque, gente, a gente não é máquina, a gente não é um robô, a gente precisa ter alta performance todo dia e, cara, simplesmente para que você, nem todo dia você tem alta performance. Por exemplo, hoje eu falhei no meu gerenciamento de risco. Hoje eu fui indisciplinado, não segui o meu plano. Cara, eu não tive alta performance hoje. E aí, claro, eu posso falar para vocês várias justificativas, mas não. Acho que a principal delas foi erro meu. Porque se eu tivesse parado lá quando eu estava com 600, acabou. R$600, beleza, pronto. Eu falei, não, 600 eu vou colocar
novamente 20 contratos na próxima operação. Aí de 600 virou 1.000. Falei, não, vou tentar reduzir, aí, cara, eu não respeitei. E para que vocês fiquem ligados nisso. Já falei que, cara, toda vez que eu entro cara, para colocar um vídeo, eu entro pensando na dor que é a parada, tá ligado? Tipo assim, o day trade, ele causa uma dor, um dano muito grande quando você erra. E eu não quero que as pessoas passem pelos erros que eu cometi, pelas dores que eu senti, ou que eu senti hoje, por exemplo, puto da vida. Cara, já falei, mas você quebrou a conta, você tá fudido. Não, não tô, cara, não tô ferrado, nada disso. Só que eu poderia ter evitado, eu não poderia ter causado esses R$1.700 de perda. E é isso que a gente precisa entender. O Marcelo tem um caixa lá, mas nem todos têm. Eu tenho certeza que tem muito pai de família que tem uma renda pequena. E aí aí vem o recado final. Não entre na ilusão de que o mercado vai ser fácil, o mercado vai ser maravilhoso. Cara, tem dias complicados como o dia de hoje. Então, estou lucrativo há um tempo? Ótimo, excelente. Estou pagando minhas contas? Perfeito. Mas tem que aprender a lidar com um dia como esse. E vou repetir, um dia como esse, como hoje, que eu me descontrolei, que eu fui disciplinado, que eu não segui meu plano, que eu não assim, era para fazer A, B, C e eu não fiz. Um dia como esse é um dia que a gente quebra a conta. Porque embora eu tenha perdido 1.700, cara, se o cara perder o controle, o cara perde 15 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil. 50 mil, como eu já perdi 50 mil num trade. Eu sei muito bem o que é isso. Eu já vi pessoas perderem 200 mil num trade. É muito dinheiro, pessoal, é muito dinheiro. Então, prestem bem atenção no dinheiro de vocês. Cara, um dia como hoje, cara, beleza. Acho que foi até um alerta do mercado me dando um tapa na cara, falando assim, mano, opa, segura tua onda que você, cara, é só mais um. E aí amanhã é óbvio, vou entrar mais concentrado, vou entrar mais ligado, vou entrar mais atento ao processo, porque você entra numa zona de acomodação muito grande, essa zona de acomodação ela é muito ruim. É esse o recado de hoje. Tô no loja, não tô quebrado, graças a Deus, mas muito puto muito pé da vida com lógica, porque poderia ter evitado, poderia ter ficado lá quietinho com o meu loja pequeno, ficaria no 0 a 0 no mês, mas tem um mês ainda pela frente. Mas eu fui indisciplinado, eu não segui meu plano, não segui a regra do negócio, que eu fiz isso durante esse tempo todo. Hoje, em abril, eu não fiz. Abril, ele tem uma particularidade diferente. Abril, eu fui confiante ao extremo de que ele já estava num processo de exaustão. Aquele dia, ele foi um dia, para mim, extremamente atípico. Tudo bem, eu entrei muito alavancado. Mereci perder os 5 mil? Ok, acabou, não tem que ir. É incontestável. O de hoje foram um pouco mais de erros. Errei, comprei no topo, vendi no fundo. Eu fiz tudo de errado. Eu não olhei o fluxo de maneira que eu tinha que olhar. Todos os elementos dos erros que eu cometi há 2 anos atrás, eu cometi hoje. E aí, beleza. Bom, anotado. Hoje tem replay. Hoje, todos os dias, aliás, todos os dias tem replay. Eu vou fazer um vídeo sobre replay de mercado, sobre como eu faço meus replay de mercado, para vocês entenderem. Todos os dias eu faço meu replay e hoje não vai ser diferente. Eu vou fazer meu replay de mercado, vou entender o porquê que eu errei, porquê que eu cometi. Eu acho, sinceramente, o erro de hoje foi muito mais emocional, muito mais psicológico, de eu estar cego no processo do que técnico. Cara, tá provado que o negócio tá certo, o negócio funciona, tá provado também que não é um negócio muito fácil. Mas está provado também que existe, elementos que você precisa cumprir para poder seguir no teu processo. Mas, para finalizar, é só para mostrar que hoje no loja estou negativo no mês, R$1.000, ou seja, estou R$1.000 negativo, 1.200 negativo. Nada de outro mundo também, dá para recuperar, dá para fechar o mês positivo, é só manter a cabeça no lugar. Então, vida que segue, é só a chateação, ou seja, que você fica pau da vida, porque são erros que não era para ter cometido mais. São erros de iniciante. Como diz o Wagner, você essa bandoleira, tantos anos essa bandoleira,
Mangueira tá o fuzil sem bandoleira. O Wagner Moura lá naquele Tropa de Elite fala exatamente isso. Cara, você não pode cometer os erros que um iniciante comete. E quem está iniciando eu sei como é que é. Assim, embora eu tenha ganhos, eu sou iniciante também. Beleza, galera? Mais uma vez, Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe. Ajuda a fortalecer o canal, comente que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está vendo pela primeira vez, dê um joinha, ativa o sininho, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas, que você seja notificado a cada vídeo novo que eu fizer. Obrigado por tudo. Loja na tela. Fui!